Chegamos para mais um episódio do Correspondente Médico e já temos aqui o Dr. Fernando Gomes para mais uma semana juntos. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Elisa. Vamos trabalhar? Para já vamos trabalhar e já queremos começar falando sobre vacinação e a combinação entre imunizantes diferentes. Porque São Paulo vai começar a aplicar a vacina da Pfizer para quem tomou a primeira dose com o imunizante AstraZeneca, precisa voltar para tomar a segunda dose, mas simplesmente não tem AstraZeneca em São Paulo. Qual foi a medida? Segunda dose com o imunizante da Pfizer. É uma medida emergencial que foi tomada justamente por causa da falta do imunizante no estado e vale para aqueles que deveriam receber a AstraZeneca nos primeiros 15 dias de setembro, ou seja, na primeira quinzena do mês de setembro. De acordo com o governo do estado de São Paulo, essa intercambiabilidade das vacinas foi embasada em estudos da Organização Mundial da Saúde e também orientações do Ministério da Saúde. Doutor Fernando Gomes, é bem possível que o primeiro pensamento que venha na cabeça das pessoas é: nossa, mas será que agora vai atrapalhar a minha proteção? Se eu tomei uma vacina com o imunizante de Oxford, agora de repente eu vou ter de tomar da Pfizer, que bagunça é essa? Será que pode me fazer algum mal? Então eu lhe pergunto, doutor, pode fazer algum mal? Mal, na verdade, indiretamente não e diretamente também não, Elisa. O sistema imunológico da pessoa é o mesmo e o elemento que a gente quer combater é o mesmo, que é o coronavírus. Portanto, a vontade é estimular o sistema imunológico. A gente está falando de uma situação emergencial. Então, existe um atraso na segunda dose e a utilização de um outro imunizante, que não o preconizado pela bula, para realizar a imunização dessas pessoas. Mas a orientação da medicina é clara, né? É importante que você tome a segunda dose, mesmo que seja com outro imunizante. Já existem indícios científicos mostrando que existe sim essa compatibilidade, mas na verdade o que acontece é que, independente de qualquer coisa, o sistema imunológico está sendo convidado a ser, então, estimulado a produzir anticorpos e defesa celular contra o coronavírus. Isso é o que mais importa. Doutor Fernando, alguém tomou a primeira dose do imunizante AstraZeneca e está demorando para conseguir tomar a segunda porque voltou ao posto, não encontrou imunizante e vai ter de atrasar alguns dias, uma semana, 10 dias, depende de cada caso. Eu estou exemplificando aqui, sendo mais abrangente. Isso pode causar algum mal na proteção dessa pessoa, esse atraso de alguns dias para poder receber uma segunda dose do imunizante? É lógico que existe uma variação biológica que pode ser aceitada em diversos indivíduos e pessoas. E os números que nós temos foram feitos a partir de recortes científicos bem pré-estabelecidos, Elisa. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui é de uma situação de vida real. Uma situação em que existe dificuldade de logística, existe a questão do número, existe a questão da possibilidade de você ter o imunizante disponível naquele momento, segundo o que então foi desenhado pelo estudo científico. Mas, de qualquer forma, nós vamos ter esses dados avaliados daqui para frente. E isso acaba sendo não algo que acontece só aqui no Brasil ou só em São Paulo, mas acontece em diversos pontos do mundo. A gente precisa entender e ter a consciência que estamos vivendo uma crise sanitária. Então, assim, no mundo ideal, você tem um trabalho científico que tem ali toda a sua prerrogativa de como deve ser utilizado, uma bula com orientações claras e você então aplica um medicamento e, no caso, a vacina. Mas no mundo real a gente sabe que nem sempre isso é possível, o que faz com que a gente precise encorajar as pessoas e essas medidas precisam ser tomadas. Vou reforçar aqui o embasamento científico para essa decisão aqui no estado de São Paulo. No começo da abertura do assunto eu falei que o estado de São Paulo está embasado em estudos da Organização Mundial da Saúde, também em determinações do próprio Ministério da Saúde. E eu lembro que desde o fim do ano passado, a gente já vem acompanhando aqui, mais precisamente no começo deste ano, estudos vindos da Europa. Os europeus foram os primeiros a divulgar esses estudos de intercambiabilidade. Então, há muitos meses já era estudado embasada nessa pergunta de pode ser bom misturar um imunizante com outro. Nós trouxemos aqui a informação de um estudo que combinava justamente AstraZeneca e Pfizer. E aí eu estava também aqui relembrando, por meio de uma pesquisa, um estudo na Dinamarca. Eles analisaram Pfizer, AstraZeneca, incluindo Moderna, e viram que a redução em infecção foi de quase 90%, levando em conta a intercambiabilidade. Então, doutor, a ciência já embasou, já atestou a segurança e de que pode trazer uma eficácia tremenda, ou seja, não precisamos nos preocupar.
Exato. A gente precisa ficar atento e entender o que está acontecendo, mas já existe indício científico de que não haverá problema para a saúde das pessoas que foram submetidas, que serão submetidas a essa forma de imunização, Elisa. Próximo assunto que a gente traz aqui é um estudo, mais um estudo aqui. A gente gosta de trazer, né, doutor, os estudos, as pesquisas, os levantamentos científicos para trazer todo o embasamento científico sobre Covid-19. E um estudo da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, publicado em uma revista científica suíça, investiga a relação de Covid-19 e lesões nos rins. Pois é, dos pacientes com Covid-19 que participaram desse estudo, de 20% a 40% deles apresentaram lesão renal aguda. E uma outra pesquisa publicada no Jornal da Sociedade Americana de Nefrologia, com base em dados dos Estados Unidos, apontou que a cada 10 mil infectados pela Covid-19, 7 precisaram de diálise ou transplante de rim. Doutor Fernando Gomes, qual a relação, o que teria a ver a Covid-19 com o rim? Bom, primeira coisa, né? Os rins são extremamente importantes para a manutenção da vida, Elisa. Eles funcionam como um filtro de todo o nosso sangue, liberando substâncias que precisam sair do corpo, e também existe toda uma questão de correlação hormonal e controle da pressão arterial e fluidos no corpo como um todo. Então, são órgãos fundamentais. Se eles param de funcionar, a gente tem problema grave de saúde para ser resolvido pela frente. Por isso que existe muitas pessoas com Covid-19 que evoluem de uma forma grave e precisam fazer diálise, quer seja peritoneal ou hemodiálise. O que acontece? O vírus ele consegue atacar o rim de uma forma direta, pela própria infecção viral, e de uma forma indireta, através do comprometimento do sistema inflamatório como um todo. E existe aí a enzima conversora da angiotensina 2, que regula um outro sistema enzimático chamado renina-angiotensina, que em última análise são renina-angiotensina. Angiotensina. Isso, que são substâncias que acabam regulando a pressão arterial, assim como o outro, a calicreína e a cinina, que regula também o processo inflamatório. Quando isso está alterado, você pode ter alteração sistêmica no corpo como um todo, ou até mesmo alteração renal, o que acaba trazendo preocupação e números que são expressivos, como 20% a 40% de lesão renal aguda nesses pacientes com Covid-19. Lesão aguda significa um machucado naquele momento, comprometendo a função do órgão, Elisa. E esse de 20% a 40% é um número bastante expressivo, não é, doutor? E é justamente por isso que nós estamos trazendo este assunto aqui para o correspondente médico. E tem até uma informação do próprio Ministério da Saúde, quando a gente observa a lista de pessoas que esperam por um transplante de rim. Essa lista teve um aumento de mais de 1.000 pacientes no ano passado. Mais de 1.000 pacientes nessa lista que esperam por um transplante de rins. E para os pesquisadores da Unifesp, que lideraram esse estudo que a gente abriu aqui e embasou esse dado, se há um aumento agora pela procura de diálise, no futuro, de acordo com esses pesquisadores, podemos ter uma demanda maior de transplantes. Doutor Fernando Gomes, a gente está falando de uma reação em cadeia, não é mesmo? Porque se existe um acometimento dos rins e mostrando que alguma coisa não vai bem, algo foi acometido por causa da Covid-19, existe uma tendência de, no futuro, parte dessas pessoas, claro que isso aqui é um achismo, é uma tendência, uma hipótese, mas de parte precisar de um transplante de rim. Sim, se a gente levar em consideração que com o advento da pandemia e com todos os recursos sendo focados para tratar esse problema, a própria fila de transplante de rins, na verdade, sofreu, porque menos transplantes aconteceram durante o período da pandemia, pelo menos no ano passado até agora, você pode imaginar que existindo lesão renal que venha necessitar de um tratamento de suporte a longo prazo e até mesmo um transplante renal, a gente vai ter aí uma questão de saúde para lidar ali para frente. Então a gente percebe que assim, o problema ele é como se fosse sistêmico, como se fosse tudo abraçando a saúde. Não existe um elemento único. Aqui a gente, por exemplo, está dando foco em um determinado órgão, mas você pode imaginar que isso acontece com diversos órgãos do corpo. Você tem lesão direta pelo vírus e lesão indireta pelo sistema inflamatório que fica alterado e por substâncias que ficam funcionando de uma forma diferente do habitual. Nas minhas palavras, eu disse aqui achismo, que existe um achismo em relação a transplante, mas isso só nas minhas palavras, né? Porque os pesquisadores, evidentemente, não trabalham com achismos, eles vão ali nas pesquisas embasados por números. Apesar de que a interrogação
Sim, Elisa, mas isso que você falou, que você falou é uma tendência, né? Então a gente junta os elementos que a gente já conhece da ciência e imagina o que vai acontecer no futuro. Isso tem acontecido com diversos assuntos quando a gente fala do coronavírus e esse acaba sendo um tema extremamente importante que abraça aí a área da nefrologia. Sim, e os cientistas andam muito junto do pontinho de interrogação, né? Movimenta demais o trabalho deles para irem atrás das respostas. Doutor, obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.